Bom, eu já falei sobre o transtorno de personalidade narcisista em alguns vídeos, né, que eu já fiz, mas é um assunto bem interessante, então vou falar um pouco mais sobre isso, né, para ver se você está lidando com a pessoa narcisista ou não, e quais são as características, né, com uma pessoa com a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, para você identificar se você está lidando ou convivendo com uma delas ou não. A primeira coisa que é importante nós falarmos é que existe uma diferença entre narcisismo e o transtorno de personalidade narcisista, tá? O nome narcisista, pessoa narcisista, mãe narcisista, ficou muito divulgado, muito colocado aí na língua coloquial, na língua informal. E muitas pessoas que não têm o transtorno de personalidade narcisista têm sido chamados de narcisistas de forma errada. Pessoas com ego inflamados, pessoas que têm uma elevada autoestima, pessoas que são um tanto quanto arrogantes, têm sido diagnosticadas como narcisistas, sem necessariamente terem de fato o transtorno de personalidade narcisista. O primeiro ponto, portanto, é te levar a identificar que nem toda pessoa com ego inflado, que se acha muito, que se acha o tal, ou mesmo que arrogante ou prepotente, é uma pessoa narcisista, tá? Ou seja, tem um transtorno de personalidade narcisista. E o que caracteriza esse transtorno? Bom, primeiro é um transtorno que vocês têm que entender. Gera problemas para a própria pessoa ou para outras pessoas à sua volta que a circundam. A segunda característica é um transtorno de personalidade. É assim que a pessoa é. Ela não fica prepotente, ela não tem autoestima elevada, apenas em alguns contextos. Ela é dessa forma, é assim que ela interage com o mundo. E o terceiro ponto, que existe algumas características que precisam estar presentes na pessoa para que ela seja diagnosticada com transtorno de personalidade narcisista, tá? E que características são essas, Venilton? Bom, vamos lá. Primeiro, esse sentimento grandioso de importância, né? Eu sei, eu sou, eu faço, eu aconteço. Então, essa pessoa com esse ego elevado, inflado, onde ela aumenta o sentimento de valia, né, com relação a ela própria, é uma das características. Segunda característica, é uma pessoa que ela tem uma necessidade, um prazer gigante, enorme, de estar em posições de destaque. Então, vencer competições, obter sucesso, sentar na primeira fila, estar em cima do palco, receber elogios. A pessoa com um transtorno de personalidade narcisista, ela tem muita necessidade desse olhar de admiração, né? A terceira característica é uma crença de ser um ser especial, né? Extraordinário, na verdade, melhor do que os outros, melhor do que todo mundo, extra, além, ordinário, aquilo que é comum. Então, quando a pessoa se acha extraordinária, ela se acha acima dos outros, além dos outros, fora do comum, fora do padrão. Então, no caso, o transtorno de personalidade narcisista, essa pessoa tem a necessidade que os outros reconheçam esse poder especial, que os outros reconheçam que ela é uma pessoa com poderes extraordinários. É muito comum ela ter uma sensação de ter mais direito do que as outras pessoas, de ser tão especial, na verdade, de ser tão diferenciada que ela tem o direito de furar uma fila, de ter alguma favorabilidade, de ter algo em favor dela em detrimento dos outros, né? Essa é a verdade. É muito comum que aconteça explorações, humilhações, subjugamentos do outro em detrimento de quem a pessoa com transtorno de personalidade narcisista é. Então, ela tem essa necessidade de rebaixar o outro para que ela esteja acima do outro. Ela tem essa necessidade de tirar vantagem do outro para que ela se sinta mais especial.
ela tem a necessidade de subjugar o outro para que ela se sinta reconhecida. Então, essa, na verdade, é uma das características que mais causam prejuízos tanto para a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, quanto para as pessoas que convivem com quem tem esse transtorno de personalidade. É muito comum que a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ela use o termo inveja. Geralmente, ela traz no seu discurso, o fulano me inveja, aconteceu isso porque fulano tem inveja de mim. Ele ou ela quis me passar a perna porque ele ou ela inveja onde eu cheguei. Então, geralmente, para quem convive com essas pessoas, se percebe que, na verdade, ela própria alimenta em si alguns sentimentos de inveja com relação a quem está melhor do que ela. Então, ela está sempre olhando para aquilo que o outro tem que ela não tem, desejando ter, né? Então, ela acha que o outro tem inveja dela, mas, na verdade, frequentemente, ela tem esse sentimento com relação a outras pessoas. Uma outra característica muito marcante é a empatia dessas pessoas é baixa, é mais baixa do que o comum. E o que é empatia? Sou eu me colocar no lugar do outro pela perspectiva de mundo do outro. As pessoas com transtorno de personalidade narcisista, elas têm muita dificuldade de saírem do lugar que estão, de saírem dessa sensação de reconhecimento, de ser admirado e se colocar no lugar do outro. Então são pessoas com uma baixa empatia, onde a situação do outro, o pedido do outro, aquilo que o outro disse, como ele se sentiu por causa de uma humilhação, por um exemplo, isso não comova tanto quem tem um transtorno de personalidade narcisista. E uma outra característica muito comum é a arrogância, a prepotência, se achar melhor do que o outro, usar ali de sarcasmo, de desdém, para humilhar o outro, para o outro ficar em uma situação de constrangimento e ele sair em uma posição mais superior, né? Então é muito comum a gente ver ali um desdém, né? Uma arrogância mesmo de quem tem o transtorno de personalidade narcisista em relação às outras pessoas. Eles sempre acham que o outro está aquém, que o outro é menor, que o outro é menos inteligente, é menos rico, é menos poderoso, merece menos do que ele próprio. Venilton, o transtorno de personalidade narcisista, ele tem nuances, tem nível de gravidade? Como todo transtorno mental e também os transtornos de personalidade, existem diferentes níveis, sim, de transtorno de personalidade narcisista. Então a gente tem aqueles narcisistas, entre aspas, mais leves, né, que tem essa necessidade, né, de serem admirados, de receberem elogios, de estar em posições de destaque. E temos aquelas pessoas que têm muita necessidade disso. Vivem para isso, na verdade, para mostrarem o que têm, para mostrarem quanto inteligentes elas são, para receberem esse olhar de reconhecimento do outro. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para te ajudar, se você convive ou não com a pessoa com um transtorno de personalidade narcisista. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, manda no e-mail, tá bom? E esse foi mais um vídeo do Genuíno Saúde Mental, tá? Um bom dia a todos, até a próxima, se Deus quiser. Espero que tenham gostado.